Você já se sentiu perdido, sozinho, como se tivesse tomado decisões que te afastaram do que é realmente importante? Já se sentiu com medo de que não houvesse mais volta, que ninguém pudesse te receber de volta, que tudo estivesse perdido? Talvez você tenha passado por momentos em que sentiu que falhou demais, que errou demais, ou que ninguém mais poderia te entender. E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia que mostra que não importa quão longe você tenha ido, não importa quão grandes sejam seus erros, Deus ainda está esperando de braços abertos para te receber? Essa história não é apenas sobre um jovem que decidiu deixar sua casa. Ela é sobre todos nós, sobre os momentos em que nos afastamos daquilo que nos traz vida, sobre as vezes em que seguimos caminhos que pareciam mais fáceis ou mais atrativos, mas que no fundo nos levaram para longe de Deus. Essa parábola nos mostra a profundidade do amor de Deus, um amor que não se cansa de esperar, que não julga com base nos nossos erros e que nos oferece uma nova chance, independentemente de como estivemos ou do que fizemos. Imagine a dor de se perceber perdido, sozinho, sem saber se poderia voltar. Imagine a esperança que surge quando, no meio do seu próprio desespero, você sente que há alguém que não desistiu de você, alguém que te ama mesmo quando você falhou, alguém que está pronto para te abraçar sem condições. Esse é o coração desta parábola, nos mostrar que o amor de Deus não depende de nossas ações, mas de quem Ele é. Ele nos chama a refletir sobre nossa própria vida, nossas escolhas e nossas decisões, e nos lembra que sempre há um caminho de volta, sempre há perdão, sempre há restauração. Hoje, vamos entrar nessa história, vamos sentir o peso das escolhas do filho, a dor do afastamento, a luta interna entre orgulho e arrependimento e a alegria do reencontro. Vamos perceber que cada um de nós já foi, de alguma forma, como aquele filho, distante, perdido, buscando algo que achávamos que nos faria felizes, mas que no final não nos satisfez. E, ao mesmo tempo, vamos entender que o amor de Deus é maior do que nossas falhas, maior do que nossas dúvidas, maior do que qualquer caminho que nos afaste dele. Essa história nos desafia a olhar para nós mesmos com honestidade, a enxergar nossos erros, mas também nos dá coragem. Coragem para retornar, coragem para aceitar o perdão e coragem para recomeçar sabendo que Deus sempre nos recebe de volta, com alegria, com festa e com amor sem limites. Se você já se sentiu afastado, se você sente hoje que não há mais chance, se você sente que ninguém poderia te compreender, essa parábola é para você. Ela nos lembra que não importa quão longe estejamos, Deus nos ama profundamente e que o caminho de volta é sempre possível. O filho mais novo, cheio de inquietação e desejo por liberdade, se aproximou do pai e disse algo que mudou sua vida para sempre. Ele pediu sua herança antecipada. Essa atitude não foi apenas um pedido de dinheiro, mas um afastar-se da proteção, do cuidado e da presença do pai. Uma tentativa de viver de forma independente, de fazer suas próprias regras. Ele acreditava que poderia encontrar felicidade, liberdade e realização longe da casa que sempre o acolheu. Quantas vezes nós também agimos assim, acreditando que nossas próprias escolhas nos trarão satisfação, mesmo quando nos afastam do caminho certo? O pai, embora sentindo uma dor silenciosa no coração, respeitou a escolha do filho. Ele permitiu que ele partisse, mostrando que muitas vezes Deus nos dá livre-arbítrio, mesmo quando sabemos que algumas decisões nos trarão dor. E assim, o filho partiu, carregando não apenas sua herança, mas também o peso da responsabilidade de suas escolhas. No início, tudo parecia divertido, festas, abundância, liberdade. Mas rapidamente a realidade começou a mostrar seu verdadeiro rosto. O dinheiro começou a se esgotar, a liberdade se tornou solidão, e os amigos que antes estavam ao redor sumiram. Ele se viu em meio à fome, dificuldades e arrependimento, trabalhando com pessoas que o tratavam com desdém. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, e a sensação de que tudo estava perdido começou a dominá-lo. Ele começou a perceber que a vida longe do pai, longe da orientação e do cuidado amoroso que ele desprezou, não traz a verdadeira felicidade. Essa é a experiência de muitos de nós. Pensamos que podemos construir nossa própria vida longe de Deus, mas logo percebemos que a satisfação que buscamos fora dele é passageira e ilusória. E no fundo, no silêncio de seu coração, ele começou a lembrar do amor e da bondade de seu pai. Lembranças de casa, do cuidado, das refeições partilhadas, da segurança que tinha começaram a despertar um arrependimento profundo.
Ele percebeu que, apesar de tudo, ainda havia uma esperança de recomeçar. A decisão de voltar para casa não foi simples, pois exigia humildade e coragem, enfrentar o medo da rejeição e admitir que havia errado. Ele começou a planejar seu retorno, pensando: talvez eu não mereça mais ser chamado de filho, mas posso ao menos pedir para ser tratado como um servo. Esse pensamento mostra uma lição profunda. Muitas vezes, quando nos afastamos de Deus, sentimos que não merecemos seu perdão. Mas a bondade divina é maior do que nossa culpa, e o amor de Deus nos convida a voltar mesmo com medo e vergonha. O filho, com o coração pesado de arrependimento e humildade, finalmente começou sua jornada de volta para casa. Cada passo que ele dava estava carregado de medo e expectativa. Medo de ser rejeitado, medo de ser recebido com desdém, medo de que todo o seu sofrimento fosse em vão. Mas dentro dele havia uma chama de esperança, uma lembrança do amor e da bondade de seu pai. Ele lembrou-se de como foi amado desde o nascimento, de como sua vida foi sempre cuidada com carinho e atenção, e sentiu que talvez havia uma segunda chance esperando por ele. Enquanto ainda estava longe, o pai o viu se aproximando. Mas o que aconteceu foi muito além do que o filho poderia imaginar. O pai correu ao seu encontro, sem hesitação, sem repreensão, e o abraçou com ternura. Esse gesto nos mostra algo que transcende o entendimento humano, o amor incondicional de Deus. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa quantos erros tenhamos cometido, Deus sempre nos recebe de braços abertos. O filho não precisou provar seu arrependimento, não precisou conquistar o perdão. O amor do pai já estava lá, esperando por ele. O reencontro é mais do que físico, é espiritual e emocional. O filho sentiu o perdão, a aceitação e a restauração de maneira completa. Toda a dor, solidão e arrependimento que ele carregava começaram a desaparecer diante do amor do pai. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. Mesmo quando nos afastamos, Ele nunca nos abandona, e sua misericórdia é suficiente para restaurar tudo o que parecia perdido. Essa parte da história também nos lembra que a humildade é o caminho para a restauração. O filho não voltou com orgulho, mas com o reconhecimento de seus erros, e é exatamente assim que devemos nos aproximar de Deus, reconhecendo nossas falhas, admitindo nossas limitações e abrindo nosso coração para receber seu amor transformador. O ato de voltar exige coragem e fé, e é justamente esse passo que nos coloca em posição de experimentar a verdadeira redenção. Enquanto o pai preparava uma festa para celebrar o retorno do filho mais novo, ele mostrava algo ainda mais profundo: a alegria de Deus quando um filho volta para ele. O reencontro não é apenas sobre perdão, mas sobre restauração, celebração e vida nova. Cada detalhe dessa história nos desafia a refletir. Quantas vezes nos deixamos levar pelo sentimento de injustiça, pelo ciúme ou pelo orgulho e nos esquecemos de celebrar a restauração e a graça que Deus oferece aos outros? O irmão mais velho precisava compreender que a misericórdia de Deus é maior do que nossa percepção limitada de justiça. A verdadeira lição não é sobre competição ou comparação, mas sobre a profundidade do amor que transforma vidas. Deus quer que celebremos, assim como o Pai celebrou, cada pessoa que retorna ao caminho do amor, cada alma que se arrepende, cada vida que se deixa guiar pelo perdão e pela graça de Deus. A parábola nos mostra que a alegria no céu é completa quando uma vida volta ao seu abraço, e ele nos convida a fazer parte dessa celebração, deixando de lado o orgulho e a comparação. A parábola do filho mais novo nos deixa um legado poderoso. Não importa o quanto nos afastemos de Deus, Ele sempre nos espera com amor incondicional. Cada escolha errada, cada erro, cada momento de orgulho ou rebeldia pode nos afastar temporariamente, mas o amor de Deus nunca falha. Ele está pronto para restaurar, reconciliar e trazer alegria de volta à sua vida. Ele não mede nossos erros, Ele mede nosso coração disposto a voltar, nossa humildade e arrependimento, e nos oferece restauração completa. Cada um de nós, como o filho mais novo ou o irmão mais velho, é chamado a reconhecer o amor e a graça de Deus e a permitir que Ele transforme nossa vida. E para nós hoje, essa parábola é um convite. Se você se sente perdido, afastado ou sem esperança, saiba que Deus ainda está esperando por você. Se você está lutando com orgulho, ressentimento ou julgamento sobre os outros, Ele também nos convida a celebrar o arrependimento e restauração daqueles que estão ao nosso redor. A história nos desafia a olhar para o amor de Deus como exemplo em todas as nossas relações, sendo misericordiosos, amorosos e pacientes.
Não importa quão longe você tenha ido ou o que tenha feito, Deus tem braços abertos para você. Ele quer restaurar, reconciliar e trazer alegria de volta à sua vida. Hoje é o dia de aceitar sua graça, de voltar para Ele com confiança, de viver a vida transformada pelo amor incondicional que só Deus pode oferecer. Se você se sentiu tocado por esta história, não espere mais para voltar ao abraço de Deus. Ele está te esperando com amor, pronto para perdoar, restaurar e renovar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e permita que o amor de Deus transforme vidas hoje. Abra seu coração, entregue seus erros e viva a alegria que só Ele pode oferecer. Deus te ama e está pronto para te receber de volta.